uma luta inglória, liderada por um bispo, que fez greve de fome, todo mundo está lembrado, e aquilo é uma coisa totalmente isolada. Eu não vi, de fato, gente de peso dos estados nordestinos envolvidos fazendo oposição ferrenha ao projeto. Na verdade, a maior oposição que existia ao projeto de transposição da São Francisco vinha por parte do governo de Minas. Então, é estranho que essa questão seja, vamos dizer, selecionada para contestar a coerência da Marina. Bom, tinha outros, não vai dar tempo, sobre por que ela hesitou, etc. Eu queria aproveitar e dizer alguma coisa sobre a questão do nosso colega do Globo. Eu não vou ter tempo, mas eu te peço que leia o início do programa da Marina e com esse teu filtro aí dessa questão dos valores. Eu tenho a impressão que a nossa campanha foi a única que foi a fundo e levou a sério a maior pesquisa que já foi feita sobre essa questão no Brasil, que é essa pesquisa que foi feita pelo PNUD, para decidir, inclusive, qual seria o tema do relatório do PNUD de 2010, que deve estar para sair. Vocês lembram, talvez, que foi mobilizada aí grandes meios de comunicação, muitas empresas participaram, etc., para fazer com que essa pesquisa fosse feita via internet, chegasse a... E foi a pesquisa que teve o maior número de respostas já na história do Brasil. E foi a pesquisa que disse para eles que o tema valores tinha que ser central. Não estava predefinido. O objetivo da pesquisa era saber qual seria o tema selecionado. E nós procuramos incorporar essa experiência e principalmente aquilo que mais saía de mensagem. Uma das coisas que mais saía de mensagem é uma coisa que não aparece normalmente no discurso nem daqueles que têm a questão da educação como questão central. A maior reclamação que aparecia nessa pesquisa, quando em retorno das questões dos valores, era o fato de que a pessoa não era respeitada na escola. O falta de respeito tinha a ver tanto com os professores, diretoria, etc., quanto com colegas. E todo o início do programa da Marina foi dedicado a essa questão que orientou a tua pergunta. Eu só queria pedir, eu passei esse processo, só fazendo uma observação sobre essa questão da possibilidade do Brasil acabar com a pobreza até 2016. Em primeiro lugar, queria dizer que é um objetivo modesto. Um objetivo central tem que ser acabar com a pobreza até antes. O que eu contesto é que a pobreza possa ser avaliada e medida única e exclusivamente, não quer dizer que não possa ser, pela essa tal linha de pobreza de... Quando diz o 4%, inclusive, não está usando nem o meio salário mínimo, está usando um quarto salário mínimo, que é a tal miséria, ou pobreza absoluta, essas classificações. Eu acho que a maneira que o IPEA montou esses comunicados da presidência, que levaram a esses dados, é propagandística. Ela não é isenta. Mas eu queria dizer o seguinte, que, entre outras coisas, se eu pego o fato de que o acesso ao esgoto é uma questão que determina uma QI, coeficiente de inteligência, não tenho tempo, vou tentar justificar essa afirmação, explicar tudo aqui. Se vocês quiserem, as referências estão nos meus artigos, e é principalmente um estudo publicado na melhor revista que tem na área de medicina, e foi relatado recentemente pelo Drauzio Varela. E quando eu constato que metade da população, em 2010, no começo do século XXI, na 8ª economia do mundo, não tem acesso ao esgoto, eu não consigo imaginar que eles não sejam pobres. Então, só para dar um exemplo de um outro critério que teria que ser usado, além do da renda. Por isso, eu quero dizer o seguinte, num período só de governo, essa questão, mesmo que a Dilma venha a dar, e eu torço para que isso aconteça, passe a dar prioridade à questão do saneamento básico, que não foi dada nem pelo Fernando Henrique, nem pelo Lula, em 16 anos, que essa tinha que ser uma das questões básicas, desde o início do governo do Fernando Henrique, ou melhor, desde o Itamar. Se der... Não, naquela época nem dava para pensar nessas coisas, infelizmente. Eu acho que a coisa mudou de figura do Itamar. Mas eu quero dizer com isso o seguinte, se, mesmo que toda essa prioridade for dada, nós não vamos conseguir resolver essa questão do saneamento. Eu nem estou falando aí de tratamento do esgoto, que é um outro problema. Estou falando de acesso ao esgoto para que as crianças
até 5 anos, não contraem parasitoses que vão prejudicar a inteligência dela. Nesse sentido, eu acho que se a meta que a gente propôs aí nos pontos que foram dados aos 2 candidatos finalistas, é que pelo menos a gente atingisse a meta em 2014 de 75%. O que significa que ainda ficarão, por esse critério, do meu ponto de vista, no final do governo, na melhor das hipóteses, um quarto da população na pobreza. Ok, professor Antônio Jorge. Bom, a gente fica agoniado para falar no final, porque tem muitas questões interessantes para a gente comentar. Eu queria, antes das respostas, das perguntas colocadas no debate, ressaltar o seguinte: eu acho que a minha visão sobre o processo de republicano, de democracia liberal representativa no Brasil, não parte de nenhuma idealização de um modelo que existe em algum lugar, ou que supostamente existe em algum lugar outro do mundo, que seja isso. Então, ou seja, essa versão de que, pelo que a gente pude entender, não chegamos a uma república, os elementos monárquicos, assim por diante, eu acho que está bastante relacionado com aquela ideia também do Estado patrimonialista, etc., que supõe, a meu ver, uma concepção idealista do que pode ser um Estado de classe num país como o Brasil, que é autoritário e que estará sempre a serviço de grupos minoritários na sociedade, certo? Independente de diversas variações. Então, eu acredito que essa é uma realidade efetiva da qual grupos políticos, sociais, coalizões, da maneira como eles estão organizados no Brasil, coalizões políticos e sociais, efetivas, eu falo sociais no sentido amplo, com muitas classes presentes na sociedade, na medida que não se dispõem a enfrentar essa estrutura social, não vão resolver nenhum desses problemas. Nós temos sempre, certo, esse tipo de limitação. Então, indo um pouco aqui para respostas, mas ainda fazendo um outro comentário. Por outro lado, esse problema da hegemonia é o seguinte: eu acho que a minha preocupação aqui foi fazer uma análise de conjunto da situação que eu entendo como nova e mais importante do ponto de vista da relações de força, compreendendo conjuntura política, relações de força na sociedade. Eu acho que há de novo, em termos de maior permanência e de médio e longo prazo, a partir do governo Lula, da exceção do PT no governo, é a estabilização da hegemonia política burguesa no país, justamente porque Lula e o PT contribuíram para que a classe dominante do Brasil entendesse que é necessário fazer algum grau de concessão econômica e política para estabilizar a sua hegemonia. E isso a classe econômica dominante do Brasil e suas elites políticas nunca compreenderam e resistiram a isso, porque são muito conservadores e muito reacionários. Então, acho que esse é o elemento que nós temos efetivamente aí. A resposta de que o problema da disputa de hegemonia agora entre produtivistas e não produtivistas, eu acho que é também muito complicado de ser respondido dessa maneira. Em primeiro lugar, porque o próprio André, ao responder, mostrou que existe uma grande contradição que seria esse bloco produtivista. E ele disse: as centrais sindicais querem 40 horas de imposto sobre fortunas. O capital industrial não aceita de forma nenhuma. É evidente que isso não é uma contradição simples, é uma contradição aparentemente antagônica. Nos levaria a discutir as dificuldades de aplicação disso, o que a gente não tem tempo de fazer aqui, a partir da discussão sobre o que é a crise econômica mundial hoje, crônica, o problema da tendência da queda da taxa de lucro no capitalismo hoje e as soluções que o grande capital tentou dar isso no mundo inteiro, evidentemente. Certo? E o que remete também à discussão sobre a possibilidade de uma social-democracia tipo clássica no Brasil, que eu também não acredito. Mas a minha preocupação aqui não foi de apontar uma solução para a social-democracia no Brasil, mas para entender a realidade em que a gente vive. Por outro lado, a própria separação entre capital produtivo e capital financeiro, capital produtivo industrial e agrário, certo? No Brasil, mistos, conjuntas nacional, internacional, etc., cada vez mais difícil de se fazer. Eu acho que muitas vezes funciona muito mais do ponto de vista metodológico do que efetivo, porque há todo um processo de associação entre essas diversas frações de capital que dificulta a resolução desses problemas. Por isso é que eu acho que também o governo do PSDB não poderia ser tão radical na continuidade de políticas neoliberais como inicialmente foi o governo Fernando Henrique hoje, porque não é exatamente a mesma realidade e o trabalho mais sujo a ser feito pelo Estado no sentido neoliberal foi feito com o Collor e principalmente com o Fernando Henrique. Então, acho que é preciso entender um pouco essas